Olá, primeira série, tudo bem? Nosso tema de hoje é o capítulo 10, que vai falar sobre movimentos circulares, tá? E aí a gente vai fazer uma analogia, uma relação entre o linear e o angular, tá? Quando a gente fala de movimento circular, tem a ver com circunferência, e aí a gente vai relacionar, vai utilizar o ângulo, tá? A gente vai analisar, vai utilizar a posição, o espaço angular, tá? Então, a gente vai relacionar com o ângulo interno. Então, se a gente tiver uma trajetória do tipo isso aqui, ó, essa parte que eu tô riscando aqui de vermelho é o espaço linear. Esse espaço linear, ele pode ser relacionado com esse ângulo, tá? Isso aqui a gente vai chamar de espaço angular. Vamos usar uma letrinha grega que se chama φ, tá? O espaço angular. Então, a gente vai relacionar espaço angular com espaço linear. E esse ângulo, pessoal, a gente não vai usar em grau como a gente costuma usar. A gente vai usar esse ângulo em radiano, tá? E aí, eu vou anotar aqui para vocês se lembrarem. 180 graus corresponde a um π radiano. Então, você vai usar aqui a regrinha de 3. Então 90 graus, x radiano. Multiplica cruzado e encontra o valor em radiano. Então, às vezes vai vir o ângulo em grau, você vai ter que transformar, tá bom? Então, a gente vai ter uma relação entre espaço linear e espaço angular, que vai ser... Vou colocar aqui, ó. S é igual a φ vezes R. O espaço, pessoal, ele vai ser dado em metro ou centímetro, tá? Mais metro e centímetro. O φ, ele vai ser dado em radiano, tá? E o R, que é o raio, vai estar na mesma unidade do espaço, em metro ou centímetro. Vou colocar o metro e o centímetro aqui. E vou colocar o rad pro φ, tá bom? Então, aqui pro espaço angular. A gente vai ter também velocidade angular. A relação entre a velocidade angular e a linear também é análogo a isso daqui, ó. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. A velocidade linear, geralmente, ela é dada em metro por segundo. Pode ser também em centímetro por segundo. A gente usa muito centímetro aqui, tá? Então, se for em metro por segundo, o raio vai ser em metro e a velocidade angular, radiano por segundo. Da mesma forma que eu calculava lá atrás, velocidade média ΔS sobre ΔT, eu vou calcular a velocidade angular média aqui, ó. Ômega M é igual a ΔΦ sobre ΔT. Lembrando que o φ é o espaço angular, tá bom? E aqui é a relaçãozinha do linear com o angular. Também vai ter aceleração. Mesma analogia que eu vou usar, onde a aceleração angular, ela é dada... a gente utiliza a letra grega gama, tá? A aceleração, metro por segundo ao quadrado, também usa muito centímetro por segundo ao quadrado. Aqui, a aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. E o raio em metro ou em centímetro. Se a aceleração tiver em centímetro por segundo ao quadrado, o raio em centímetro. A gente tinha lá atrás a aceleração média... ΔV sobre ΔT, a gente vai poder associar aqui também. Gama M, que é igual a ômega M sobre ΔT, tá bom? Aceleração angular média, velocidade angular média sobre o intervalo de tempo. Tá ok, pessoal? Então, olha só. Tudo que tem o linear tem um angular. Espaço linear, espaço angular. Velocidade linear, velocidade angular. Aceleração linear, aceleração angular. Tem a ver com ângulo, tem a ver com o movimento circular. Φ é dado em radiano,
Ômega é dado em rad/s, radiano por segundo, e gama é dado em radiano por segundo ao quadrado, tá bom? Velocidade média, ΔS por ΔT. Velocidade angular média, ΔΦ sobre ΔT. Aceleração média, ΔV sobre ΔT. Aceleração angular média, ômega m. Na verdade, é delta ômega, que eu coloquei errado aqui. Faltou o delta. Delta ômega sobre ΔT. Variação da velocidade angular sobre a variação do tempo, tá bom? A gente vai ter também, pessoal, período, vou anotar aqui, ó, período e frequência. Período e frequência são duas grandezas muito importantes que estão bem presentes aqui nesse movimento circular. O período, representado pela letra T maiúscula, é o tempo para completar uma volta, completar uma oscilação. Por exemplo, o pêndulo faz aquele movimento, né? Ó. Completou uma oscilação, período, ou ainda, ponteiro dos segundos do relógio vai dar uma volta completa, ou do minuto, ou da hora. Ponteiro do relógio deu uma volta completa, período, tá? Tempo para completar uma volta. Frequência, F minúsculo. A frequência é o número de oscilações, número de voltas, por exemplo, num intervalo de tempo qualquer. Tá? Então, por exemplo, quantas voltas o ponteiro dos segundos de um relógio dá em 2 minutos, tá? E aí você vai fazer o cálculo. A relação entre período e frequência é essa. Frequência é igual a 1 sobre período e período é igual a 1 sobre frequência. O período, ele é dado em segundos. A frequência é dada em hertz, H maiúsculo e Z. Hertz, pessoal, é a mesma coisa que rotação por segundo, ou seja, volta por segundo. A frequência, ela vem muito pra gente também em rotação por minuto. E aí a gente pode relacionar a rotação por minuto com a rotação por segundo da seguinte forma. De rotação por segundo para rotação por minuto, a gente vai multiplicar por 60. E de rotação por minuto para rotação por segundo, a gente vai dividir por 60. É o contrário do que a gente faz o tempo. Um minuto, a gente multiplica por 60 para transformar para segundos, e um segundo a gente divide por 60 para transformar em minuto. Então, aqui é o contrário, até porque é o inverso do valor, tá bom? O movimento circular, ele pode ser uniforme. Deixa eu fazer uma barrinha aqui para separar as fórmulas. Eu vou anotar as fórmulas todas aqui. Movimento uniforme. Lá do movimento retilíneo uniforme, a gente tinha S igual a S0 mais V vezes T. Aqui a gente vai ter uma analogia, φ é igual a φ0 mais ômega vezes T. É o espaço angular igual ao espaço angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo, tá bom? Para o movimento circular uniforme. Eu tenho uma forma de calcular a velocidade, além de ΔS sobre ΔT, eu posso calcular assim, ó, ômega é igual a 2π sobre T, que é o período, ou ômega igual a 2 vezes π vezes F, que é a frequência. Também vamos lembrar da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é aquela que é orientada para o centro da trajetória, lembra? No movimento circular. Então, a gente faz V ao quadrado sobre R, mas eu vou ter uma segunda formulazinha para a aceleração centrípeta, que é ômega ao quadrado vezes R. Tá? Então, aqui a gente tem o movimento circular uniforme. E aí, nós vamos fazer um exercício, eu vou deixar as fórmulas aqui meio de lado, para a gente poder utilizar na hora de resolver o exercício. Exercício resolvido, lá na página 191, exercício R71, que diz assim, ó. Um ponto material descreve no plano horizontal uma circunferência com velocidade constante em módulo, então o movimento é uniforme. O raio da circunferência é de 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule letra A, o período e a frequência.
Se ele completa uma volta em 10 segundos, o período é o tempo para completar uma volta. Então, o período já foi dado aqui no enunciado, 10 segundos. E a frequência? A frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência vai ser 1 sobre 10, que vai dar 0,1 Hz. Se o período está em segundo, a frequência vai vir em Hz. Se o período tiver em minuto, a frequência vai ser RPM, rotação por minuto. B, a velocidade angular. A velocidade angular a gente pode calcular como ΔΦ sobre ΔT, né? Espaço por tempo, mas a gente não tem o valor dessa variação do espaço angular. Mas a gente pode calcular também, uma daquelas fórmulas que a gente viu agora, 2π sobre T ou 2π vezes F, que a gente tem o T e também tem o F. Aí você escolhe, vai dar a mesma coisa. Aí aqui você pode dividir, deixar em decimal, ou pode só simplificar, que vai ficar π sobre 5 radiano por segundo, tá bom? Essa foi a letra B. A letra C pede a velocidade escalar linear. Eu sei que a relação entre a velocidade linear e angular é V igual a ômega vezes raio. E o ômega eu acabei de descobrir que vale π sobre 5. E o raio, ele falou lá no enunciado que o raio tem 15 centímetros, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, os 15. Lembrar que tá em centímetro, 15 por 5, 3 π centímetro por segundo, ok? E aí, por fim, a letra D, que pede o módulo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, você pode fazer V ao quadrado sobre raio ou ômega ao quadrado vezes raio. Você escolhe. Aqui eu tenho 3π ao quadrado por raio. Eu tenho que lembrar, pessoal, que aqui tá elevado ao quadrado tanto 3 como o π. 3 vezes 3 dá 9... π vezes π dá π ao quadrado. E aí, quando eu simplificar aqui por 3, eu vou ter 3π quadrado sobre 5 centímetros por segundo ao quadrado. Se você quiser dividir o 3 por 5, pode dividir, tá bom? Se não, pode deixar desse jeito aqui mesmo. E aí, pessoal, agora a gente tá lá na página 195, que vai falar da transmissão de movimento. Então, às vezes a gente vai ter duas rodas, duas polias, 2 discos, e aí a gente vai ter essa transmissão de movimento quando? Ou quando as duas se encaixam, tá? Elas se juntam aqui, ó. Então, a gente vai tocar uma roda na outra, que é o que acontece nas engrenagens de um relógio, tá? Quem já viu um relógio aberto, funcionando, vê que tem essas polias, nem precisa ser funcionando, a gente vê lá elas encaixadinhas. Ou ainda ligadas por uma polia, por um fio, por um cabo, por uma corrente, por exemplo, a roda da bicicleta. A bicicleta tem aquelas duas rodinhas que são ligadas à corrente, né? E aí elas fazem esse movimento ao mesmo tempo, as duas, ligadas pela corrente. Então, pessoal, a única diferença aqui entre esses dois tipos de engrenagens é que o primeiro, como elas estão se movimentando contrário, a velocidade, a orientação da velocidade é contrária, não vai para o mesmo lado igual da outra. Mas só isso, tá? Vale aqui, pessoal, algumas fórmulas, tá? Vale que velocidade é 2 vezes π vezes raio vezes frequência. Vale que a velocidade é igual a 2 vezes π vezes raio sobre período, tanto para uma transmissão como para outra, tá? Vale também que a velocidade em uma polia é igual à velocidade na outra polia, a velocidade linear, a velocidade escalar. Como as velocidades são iguais, linearmente, eu posso dizer que a velocidade angular vezes o raio de uma é igual à velocidade angular... Opa! Deixa eu passar aqui para baixo. Velocidade angular vezes o raio é igual a velocidade angular vezes o raio da outra, tá bom? De uma e da outra.
Outra coisa também que eu posso dizer é que a frequência vezes o raio de uma é igual à frequência vezes o raio da outra. Então, olha só, se eu tenho uma velocidade angular de A maior que a de B, eu vou ter que ter um raio menor para poder permanecer a igualdade verdadeira. Se a frequência de A for menor que a frequência de B, o raio de A tem que ser maior que o raio de B. E faz sentido, né, gente? Uma rodinha pequenininha dá muito mais volta que uma roda grande. Então, raio pequenininho dá muita volta, tem muita frequência. Um raio grandão dá menos volta porque tem menos frequência, certo? Então, faz todo o sentido isso daqui que a gente está dizendo. Então, já com essas fórmulas aqui, a gente vai fazer o exercício resolvido R73, que tá lá na página 196, que fala assim, ó. Duas polias A e B ligadas por uma correia têm 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira efetua 40 RPMs, frequência de 40 rotações por minuto. Calcule letra A frequência da segunda polia. Então, eu tenho frequência vezes raio igual a frequência vezes raio. A frequência da primeira é 40, o raio da primeira é 10. A frequência da segunda eu não sei, mas eu sei que o raio da segunda é 20. Então, eu tenho 40 vezes 10, 400, dividido por 20. A frequência é de 20 rotações por minuto, 20 RPMs. A letra B pede a velocidade linear dos pontos da correia em centímetro por segundo. Pessoal, tanto faz eu calcular essa velocidade em uma ou na outra polia, porque a gente sabe que as velocidades são iguais. A gente viu aqui, até anotou aqui em cima, as velocidades são iguais, então eu vou escolher aqui a primeira, por exemplo. Vou colocar aqui, ó. V é igual a 2 vezes π vezes R vezes F, tá? A velocidade é o que eu tô procurando. O raio da primeira é 10 e a frequência, pessoal, é 40, ok? Não, porque ele não quer a velocidade em centímetro por minuto, ele quer em centímetro por segundo. E aqui tá em rotação por minuto, eu preciso dividir por 60. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil, porque aqui a gente cancela os zeros. 2 vezes π, 2π vezes 10, 20. 20 vezes 4, 80. 80 por 6, pessoal, não dá para dividir, não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar por 2. E aí vai ficar 40π sobre 3 centímetros por segundo. Se você quiser dividir o 40 por 3, ok, tá? Não tem problema. E aí, por fim, pessoal, a gente vai ver o movimento circular uniformemente variado. Lembrando que esse movimento não é periódico, não tem velocidade constante, a velocidade vai mudando. Então, a gente vai ter aqui nessa situação aquelas 3 acelerações, lembra? Então, eu vou ter aqui o objeto fazendo esse movimento circular. Eu vou ter aqui a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta, aponta para o centro da trajetória, e a aceleração resultante, que a gente chama de aceleração A. Lembrando que para calcular essa aceleração A, a gente vai fazer Pitágoras. A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, onde B e C são as acelerações centrípetas e tangencial. Lembrando que são todas vetoriais, então tem a setinha em cima. E aí a gente vai relembrar das funções horárias do movimento uniformemente variado. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vou usar a analogia aqui. Φ é igual a Φ0 mais ômega 0t mais gama t quadrado sobre 2. Função horária das velocidades, V igual a V0 mais A vezes T, ômega que é igual a ômega 0 mais gama vezes T. E se por um acaso precisar da equação de Torricelli, que a gente quase não usa aqui nessa situação, mas você pode anotar aí também, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S, ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes gama vezes delta φ. Então, estão aqui as funções horárias, as funções do movimento
uniformemente variado e as do movimento circular uniformemente variado, tá bom? Então, vamos fazer mais um exercício resolvido para concluir R75, que tá lá na página 199 do seu livro, que diz assim: um ponto material, partindo do repouso, percorre uma circunferência com raio 10 centímetros em movimento uniformemente variado. Durante os 2 primeiros segundos, o ponto descreve um ângulo de π sobre 4 radianos. Determine letra A aceleração angular e a aceleração linear do movimento. Então, vamos lá. Eu vou usar a função horária dos espaços, φ igual a φ0 mais ω0t mais γt quadrado sobre 2. Eu vou considerar o espaço inicial como zero, porque ele deu o espaço total que ele descreve, o ângulo total, então eu vou substituir o π sobre 4 no φ. Ele diz que partiu do repouso, então a velocidade inicial é zero, então ficou π sobre 4, que é o ângulo que ele descreveu, no intervalo de 2 segundos. Então, a velocidade angular que eu estou procurando, vezes 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado, eu posso cancelar o quadrado com esse 2, ou fazer 4 dividido por 2, que dá 2. 2 vezes o gama. Então, eu vou passar esse 2 para cá dividindo, e eu vou ter que gama é igual a π sobre 8 radianos por segundo ao quadrado. Mas não é só isso que ele quer também a aceleração linear, que é igual a aceleração angular vezes o raio. O raio, pessoal, ele diz pra gente que vale 10. Então, essa aceleração vai ser 10π sobre 8, eu posso simplificar, 5π sobre 4 centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? A letra B pede a velocidade angular e a velocidade linear no tempo 4. Tá? Então, no tempo 4, eu vou usar a velocidade ômega igual a ω0 mais γt, lembrando que a velocidade inicial é nula, então ômega é igual a gama, que eu descobri anteriormente, π sobre 8, tá aqui, e o tempo que ele pediu, 4. Então, ômega é igual a π sobre 2, quando a gente simplifica aqui por 4, tá? Π sobre 2 radianos por segundo. A velocidade linear, como a gente viu anteriormente, é igual a angular vezes o raio. A angular a gente acabou de descobrir que é π sobre 2 e o raio é 10. Então, eu vou ter 5π centímetros por segundo, tá ok? Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, eu tô à disposição no e-mail ou no grupo de dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.